Como eu quero tanto a libertação dos nossos cidadãos, que eu estou disposto a tudo, a todo tipo de imaginação, a todo tipo de pedra, a todo tipo de preconceito, a todo tipo de fala, a todo tipo de pensamento jurídico ou não. Você está há alguns anos aqui no YouTube falando sobre religião, trazendo seu ponto de vista crítico, indo a igrejas, a templos, enfim, fazendo as suas Aham. reflexões. O pessoal te adora, tem muita gente te elogiando aqui no chat, Que inclusive. legal, que Então legal. fala o seguinte pra gente, qual é a sua missão? Por que para você é importante a gente levar essa perspectiva crítica, questionadora sobre a religião para as redes sociais, para isso se tornar um debate público? Fala um pouquinho para a gente sobre a sua missão nisso tudo. Daniel, eu sou um cara que eu sou reconhecido pelo meu modo pedagógico, didático e acessível. Eu sou muito acessível nas coisas, muito simples nas minhas palavras. Então, a melhor maneira que eu tinha de poder mostrar para as pessoas a realidade do dia a dia é frequentando alguns templos, mostrando, na verdade, que, que o diabo não está ali, que Jesus, ou Deus, também não. Isso começou com um primeiro desafio. Um desafio que uma pessoa falou para mim assim: Olha, eu duvido, você diz que é ateu, você diz que não confia em Deus, não acredita em Deus, mas eu dou minha cara a tapa e eu me desconverto se você for no culto da minha igreja, da Assembleia de Deus, com o pastor Fulaninho, e você for num dia de culto de Santa Ceia, e você tomar a ceia e comer do pão, e se você não cair endemoniado, eu mudo meu nome e me torno ateu. Aí, esse foi o meu maior desafio. Eu nunca tinha entrado em igreja, eu estava só nos bastidores, tranquilamente, na boa e tal. Eu falei, sério isso? Você acredita mesmo que você tem um sentimento religioso de que existe um Deus que está na sua igreja? De segunda, quarta e sexta, nos horários talzinhos que vocês estabelecem. Quando a igreja abre, Deus entra junto com todas as pessoas, se faz presente, depois ele volta para o céu de novo a partir das 21h30. Então eu vou lá, eu vou na sua igreja. Aí eu fui, sentei perto dele, e ele olhando assim para mim o tempo todo, assim, sabe? Suando, assim, suando. A igreja lá tocando, babá, aquela coisa toda, até o momento que começou a ler 1 Coríntios, que sempre lê 1 Coríntios, e vamos começar então nosso texto áureo da Santa Ceia. Aí ele falou assim, ó, fez assim para mim, falou, ó, Deus está vendo, vai cair, para sugestionar minha mente, para que eu pudesse estar balanceado. Eu falei, ai, 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 para com isso, rapaz. Peguei o copinho da Santa Ceia, certo? Dando graças, parti o pão e disse, comei e bebei, este é o meu corpo, este é o meu sangue, certo? Eu tomei um gorozinho, ninguém é de ferro, eu já estava com uma fome danada, porque desde as 19 horas veio só um pedacinho de pão para mim, engoli o pão, tudo certo. Quando foi no final do culto, sabe o que o cara disse para mim? Sabe o que ele disse também? Faz uma dimensão, pelo menos tenta imaginar o que foi que ele disse para mim. Você foi protegido por Satanás, ele te segurou de pé, e por isso. Não, ele falou assim: olha, a minha crença em Deus ficou maior, porque eu vi o quanto Deus foi misericordioso com a sua alma. Volte para Jesus o mais rápido que você puder, porque Deus te mostrou a misericórdia dele, não deixando, porque eu tive uma visão com você. Eu vi o diabo te cercando e Deus dizendo: não, esse aqui é o meu filho. E um dia ele vai voltar para mim de novo. Aí eu falei: não, velho, que eu tô ouvindo isso não é brincadeira. Tá É parecendo uma brincadeira. seita cujos membros cultuavam alienígenas que estabeleceram a data do fim do mundo. E Aham. aí chegou aquela data, nada aconteceu, e eles interpretaram que é porque eles seguiram muito bem os mandamentos dos ETs, e por isso eles os pouparam. A Terra não foi aniquilada como havia sido previsto. Então, é uma forma de ressignificar. Quando a profecia não bate, quando a expectativa não condiz com a realidade, você dá uma interpretação mágica, sobrenatural, impassível de verificação para não ter que lidar com a realidade de que aquilo talvez não Exato. seja real, né, Jason? Então, Foi você não exatamente isso daí. caiu, você não foi, Não, o demônio não se manifestou ali, não aconteceu não, nada demais, ou seja, não. não tinha nada, E, né, para e, a acontecer mesmo. partir, e a partir dali eu tomei gosto pelo negócio. Aí comecei a viajar, norte, sul, leste, oeste do Brasil, sabe? Então, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste do Brasil. Comecei a viajar para diversos lugares. Fui para Umbanda, Candomblé, Quimbanda, e fui para cemitério.
tentando mostrar para as pessoas uma maneira pedagógica, apenas de mostrar, não está aqui, não existe, ateu não cai. Aí teve um dia que um pastor, tem um vídeo meu, que as pessoas que me seguem sabem disso, tem um vídeo meu onde o pastor Marcos Pereira, lá da Igreja Assembleia de Deus, fogo puro. Teve uma vez que ele falou assim, irmãos, tá vendo aquelas portas ali? Aquelas duas portas de entrada. Ali tem dois anjos, um de um lado, outro de outro. E nos umbrais da porta, os anjos pintaram ali o sangue de Jesus. Qualquer ateu que entrar ali, qualquer pessoa, seja satanista, o que for, vai cair. Cai ali mesmo. Aí isso foi um convite para mim. Aí eu falei, não, é nada, é brincadeira. Vou cair agora. Fui lá, fui eu e o Cláudio. O Cláudio está por aqui. Eu não sei se o Cláudio está por aqui, o Cláudio Souza. A gente estava Nunca no Rio de parei. Janeiro, o Cláudio Souza. Aí eu falei, Cláudio, vamos nessa igreja? Chegamos lá, cheio de segurança, sabe? Repleto de segurança para todo quanto é tipo de lugar. E aí o camarada, o cara do Tei, que ele dizia, Tei! E a pessoa caía na hora. Aí eu falei, para mim mesmo, eu falei, eita, me lasquei. Né? Tei, me lasquei. Né? Aí um caindo do meu lado, outro caindo do outro, na minha frente, gente caindo. Eu falei, não é possível. Quando chegou a minha vez, aí ele começou a me rodar, sentido horário, e Tei! E eu não caía. Depois ele viu que eu não caía, aí ele me rodou no sentido anti-horário. E começou, Tei! E eu não caía. Eu falei, não, vou cair. É porque eu não quero. É coisa de mim, como diz o Whindersson Nunes. É coisa de mim mesmo. Não vou cair, não quero cair hoje. E aí aquele cara orou, fez acontecer a igreja com a mão aqui. Eu queria que as pessoas vissem isso para mostrar didática, pedagogicamente, que eu, como ateu, estou no lugar real, estou num ambiente, estou num lugar de fala, estou num ambiente contaminado, fechado pela religião, e que aqueles espíritos, anjos, deuses, seja lá o que for, não estavam ali para ver um ateu e derrubá-lo. Então, quer dizer, obviamente, o resultado era que aquilo era sugestão. Sugestão, cara. Você está entendendo? Só as Aí o que pessoas acontece? que acreditavam no poder daquele cara se deixavam sugestionar para cair diante daquele Pronto, gesto, daquele o movimento. Cláudio tá aí, ó. Ele falou: passei um dobrado nesse dia, kkkk, abordaram igual policial, o Cláudio Souza, tá bem aí falando. Então você vê a testemunha, né? E então um obreiro colocou o pé, porque quando ele me voltou no sentido anti-horário, um obreiro me colocou o pé para que eu pudesse tropeçar e cair e o pastor vencer a batalha. Só que aí, quando eu vi o meu primeiro pé voltando, bater no sapato do cara, e ele fazer isso aqui, ó, ainda levantar, aí o meu outro pé não deixou. Aí eu falei, não vai cair. Aí o outro tomou posição de novo, me equilibrei e continuei rodando com o cara. Pronto, tranquilo. A gente ficou rodando, até que ele desistiu de mim, foi pegar outras pessoas e essas pessoas começaram a cair. Então, quer dizer, o que é aquilo? São pessoas que entram com crenças, com superstições, com muita vontade de ser um participante assíduo daquela espiritualidade. Então, ele precisa entrar naquele ritual do cai-cai, certo? Mas aquilo não existe. Então, E você não tem medo de participando, desafiando esses líderes religiosos, filmando igual você faz, entrando em ambientes assim, de ser hostilizado, ou talvez até uma coisa mais grave, assim, ser acusado de algum tipo de preconceito religioso e coisas do gênero? vamos lá. Como eu quero tanto a libertação dos nossos cidadãos, eu quero tanto isso, que eu estou disposto a tudo, a todo tipo de imaginação, a todo tipo de pedra, a todo tipo de preconceito, a todo tipo de fala, a todo tipo de pensamento jurídico ou não. Então, a minha vontade, a minha missão é fazer 3 vezes mais o que Paulo fez. Paulo falou para pregar o evangelho, ele falou: olha, eu estive em naufrágio, eu recebi picada de cobra, eu fui muitas vezes repreendido, fui açoitado, tive 3 naufrágios, passei por tudo quanto é tipo de perseguição, mas eu combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então eu fiquei pensando, falei, bom, se Paulo conseguiu e conquistou o que ele conquistou, eu quero passar o triplo do que ele passou para desconverter, certo? O número de pessoas que ele converteu. Então isso, na verdade, da minha parte, é mais uma forma mesmo de querer ajudar as pessoas,
não, vamos dizer assim, querendo prejudicar o culto, querendo prejudicar a estrutura religiosa, porque eu não tenho nada contra a religião, nada. Eu acho que se cada um, Daniel, cada pessoa tivesse aquela oportunidade de estar na sua casa, orando, no seu quarto, sabe? Clamando ao seu Deus com seus joelhos, no milho, no feijão, seja lá como for, se açoitando, certo? Eu não teria problema nenhum quanto a isso, não. Agora, o meu problema é quando essas pessoas, elas saem e começam a colocar placas na rua, começam a gritar, megafone, abrir igrejas, a estar em círculos vamos dizer, em círculos universitários acadêmicos, estão nas escolas, nas creches, estão nos tribunais, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, e eles colocam o boneco deles lá, no Supremo Tribunal Federal, e eu tenho que aguentar tudo isso, ver a Constituição, a nossa Constituição Federal, abaixo da Bíblia. Eles querem tornar um segmento teocrático. Eles querem fazer do cristianismo a única religião oficial do Brasil. Eles querem, nesse livro, por exemplo, eu trago no capítulo 23, a barbaridade que é a escatologia, a predominação, qual é o plano escatológico para seduzir as pessoas e depois colocá-las no regime. É como o socialismo e depois para implantar o comunismo. Você entende? Eu estou dando apenas uma comparação. Quem é socialista ou comunista, eu não estou falando nada disso. Estou apenas falando que escatologicamente é a mesma coisa. Eles querem implantar um sistema, enredar as pessoas no sistema. E o próprio Jesus depois falou em Lucas capítulo 19: onde estão aqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles? Tragam-nos aqui e mate-os diante de mim. Olha só, aquele que crê em mim, beleza, mas quem não acreditar já está condenado e vai para o inferno. Ele chamava as pessoas de malditos, ele açoitava pessoas. Isso estou falando de acordo com a narrativa bíblica. Não que eu acredite em Jesus ou que ele existiu alguma coisa, por favor, porque eu não acredito na existência física de Jesus. Eu tenho as minhas ressalvas. Mas, interpretando teológica, certo? E interpretando gramática historicamente, você vê um personagem cheio de distúrbios, de megalomanias. Um cara insano, um cara que se achava Deus, ou o filho de um Deus que criou todo o universo. E esse cara não sabia nada de astronomia, Daniel. Daniel, o cara dizia que as estrelas cairiam na Terra. Quer dizer, uma lei física de refração, aonde nós vemos coisas grandes, aí nós vemos pequenas quando elas estão numa distância considerável. Jesus olhava para as estrelas, para o Sol e para a Lua e achava aquilo lá pequeno, coisas pequenas. Então ele imaginava que aquelas coisas cairiam na Terra. E outra, Isso foi em Apocalipse? Não. não, é Apocalipse também em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21. Jesus dizendo que as estrelas cairiam. Então você começa a ver, pô, mas peraí, calma aí, será que aquelas estrelas eram estrelas mesmo? Eram estrelas mesmo, que estavam firmadas no firmamento da Terra e que com os estrondos que aconteceriam, os sinais que ocorreriam, coisas espalhafatosas que ocorreriam, Jesus disse que um desses sinais seriam as estrelas caindo, o sol se apagando, a lua não dando a sua luz, mas lua não tem luz própria. Aí eu comecei a fazer um exame escatológico. Eu falei, não, peraí, tem problema aí. Vamos entender para quem Jesus falou, como Jesus falou, em que contexto, em qual data ele falou que ia voltar. Nesta geração, nesta, não é nessa nem naquela. Nesta geração, esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Mas ele falou, vocês serão perseguidos. Aí eu acreditava na minha vã ignorância, na minha vã inteligência, eu entendia que quando falava-se de perseguição, eu entendia que era eu, você, os cristãos em 2024, século 21, que seriam os perseguidos. Mas não, cara, não é não. É Jesus falando com os seus discípulos. Vocês serão perseguidos. Vocês serão levados à sinagoga. Aí eu falei, eu não tenho sinagoga para o cara me levar. Seria inconstitucional. Olha isso, seria inconstitucional. O cara me pegar pelo braço e me levar para uma sinagoga nos dias de hoje no Brasil. Você consegue entender essa cena? Você Uhum. consegue ver essa cena? Nos dias de hoje,
certo? Dia 25/10 de 2024, um cara prendendo o Jason e levando para uma sinagoga. Mas que sinagoga? Onde tem uma sinagoga aqui? Fujam, fujam. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Eu digo, mas não tem Judéia aqui. Então, do que Jesus está falando aqui, finalmente? Aí, meu amigo, quando a ficha caiu, aí já foi. Aí eu falei, ai, 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 o cara estava falando dentro de um contexto histórico que abriga a grande tribulação, Daniel. Você está pensando que Jesus falou que a grande tribulação aconteceria com mísseis, caças, aviões, drones, que ele estava prevendo 2024? Não, Daniel, não. Jesus estava deixando bem claríssimo em Lucas, capítulo 21, que a grande tribulação, a grande guerra, seria com espadas, espadas e cavaleiros. Peraí, se a grande tribulação, onde existe o anticristo, deve acontecer com espadas, eu devo crer que essa grande tribulação não é para os dias de hoje, concorda? Mas para aquele século, para aquela geração, para aqueles ouvintes e para aqueles espectadores pessoais de Jesus. Aí foi que eu comecei, então, a escrever o livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Aí um livro de 460 páginas, certo? Aonde eu trago ilustrações, sabe? Uma abordagem muito boa. Mas o que foi que eu fiz? Eu peguei, Daniel, os melhores, os mais conceituados autores de escatologia e comecei, então, a me debruçar sobre isso. Aí eu comecei a ver que existe o preterismo, é uma das escolas, uma das correntes teológicas que, no ramo da escatologia, defende que Jesus já voltou. Jesus não mentiu. Jesus voltou. E Jesus voltou no ano 70. Então, peraí, calma. Jesus voltou no ano 70, beleza. Aí eu comecei a estudar o preterismo parcial, o preterismo completo. Comecei a ver o historicismo, o idealismo, tudo isso correntes de interpretação teológica. O futurismo e o universalismo. E comecei a desmontar cada uma delas de acordo com os seus autores. Fui colocando os autores de cada pensamento, de cada corrente, e desmontando cada um deles e mostrando que Jesus mentiu biblicamente. E isso foi um feito inédito, porque até o momento que eu lancei esse livro, ninguém tinha se proposto a lançar algo tão desafiador no mercado literário, né? Aí eu falei, cara, então vamos ver no que vai dar. Aí pronto, então o livro está recebendo pau e parabéns, sabe, de tudo Ah, quanto é é, tipo de tem, gente. tem a galera que ama e a galera que odeia. Então ele já está dividindo nações aí. Exatamente, aí já começa a dividir nações. Mas o livro já está na Alemanha, o livro foi para a É, que Inglaterra, legal. Reino Aham. Unido, Estados Unidos, Holanda, Uhum. África, já foi opa, outros lugares lá que agora eu não me lembro por agora. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!